Se você já sobrevoou os desertos do sul do Peru, notará linhas brancas distintas contra o fundo vermelho enferrujado. Olhe mais de perto e repare que há algumas formas claras, traços retos, retângulos, triângulos, redemoinhos. Parece que são partes de desenhos enormes. Um macaco, uma baleia, um condor, um beija-flor e outros. As linhas foram criadas há mais de 2.000 anos pelo povo da cultura Nazca. Graças ao clima seco e aos fortes ventos do deserto, a maioria delas é visível até hoje. Para produzi-las, a população local removeu a camada superior de seixos e revelou o solo abaixo da superfície. A cor muda de marrom avermelhado para cinza amarelado, de modo que as linhas sempre parecem diferentes. Parece que os autores delas começaram com modelos em pequena escala e aumentaram as proporções para fazer desenhos em escala real. Os cientistas têm tentado decifrar o significado das linhas de Nazca desde que foram descobertas pela primeira vez na década de 1920, mas a primeira menção a elas foi, na verdade, muito anterior, na Crônica do Peru do século XVI, nas quais foram descritas como marcadores de trilhas no deserto. Como não é possível estudá-las e seu simbolismo a partir do solo, elas se tornaram mundialmente famosas somente na década de 1930, com o advento dos aviões comerciais. Uma década depois, o professor americano Paul Kosok estava fazendo sua pesquisa e notou algo interessante. Quando olhou por cima de uma delas, ela estava apontando diretamente para o sol poente. Isso aconteceu um dia após o solstício de inverno, e o cientista concluiu que as linhas devem ser o maior livro de astronomia do mundo. A cientista alemã Maria Reiche, que recebeu o apelido de A Senhora das Linhas, apoiou a teoria de que os geoglifos serviam como um calendário e tinham algum tipo de finalidade astronômica. Ela dedicou 40 anos de sua vida ao estudo do tema e varreu centímetro por centímetro deles, e também se mudou para uma pequena casa próxima às linhas para protegê-las de visitantes indesejados. Então, na década de 1970, pesquisadores americanos questionaram a teoria relacionada à astronomia. Eles observaram que, em uma região como Nazca, um dos lugares mais secos da Terra, com apenas cerca de 20 minutos de chuva por ano, a água é um verdadeiro tesouro, e as linhas retas e trapezoidais devem ter tido alguma relação com isso. Elas poderiam estar apontando para locais de rituais que a população local organizava para obter água e tornar as plantações mais férteis. As imagens de animais na região dos Andes também estão relacionadas à água. Acredita-se que as aranhas sejam um sinal de chuva, os beija-flores representam a fertilidade e os macacos da Amazônia simbolizam a abundância de água. Nos últimos anos, as linhas de Nazca se tornaram um campo de pesquisa dos arqueólogos da Universidade de Yamagata. Eles estão usando fotografias aéreas de alta resolução e drones para descobrir e catalogar geoglifos. A equipe identificou um total de 358 até o momento, sendo 168 deles somente em 2022. São imagens de humanos, camelídeos, pássaros, orcas, gatos e cobras, provavelmente criadas entre 100 a.C. e 300 d.C. Algumas têm cerca de 3 a 4 metros de comprimento, portanto não é surpresa que ninguém tenha sido capaz de detectá-las antes. Os maiores geoglifos, em comparação, têm cerca de 360 metros, o que equivale à altura do Empire State Building. Os pesquisadores acreditam que as linhas de Nazca eram usadas como uma forma de comunicação no deserto. As lineares indicavam a direção de vale a vale. As desenhadas em encostas parecem ter sido traçadas ao longo de caminhos antigos entre assentamentos. Os cientistas agora planejam encontrar padrões nos geoglifos, dependendo de sua distribuição. Para isso, usam inteligência artificial para analisar as imagens. A tecnologia gera desenhos que provavelmente foram pintados no deserto e a equipe então verifica se eles estão realmente entre os das linhas de Nazca. Outro geoglifo peruano famoso é um candelabro um pouco mais alto que o monumento a Washington. Ele pode ser encontrado em uma colina à beira-mar na península de Paracas. Os pesquisadores conseguiram estabelecer a idade aproximada dele analisando os artefatos próximos. Parece que ele data de cerca de 200 a.C. O desenho está gravado profundamente na areia e nunca foi feito para se parecer com um candelabro. Uma teoria diz que deveria se assemelhar ao tridente de uma divindade inca para agradá-la. Outra teoria popular
é que os marinheiros o usavam como um farol para a navegação. O Monumento Nacional F.D. Mounds, no rio Mississippi, tem 195 montes nativos americanos conhecidos. A maioria tem formato cônico e há também vários que se parecem com pássaros, veados, tartarugas, ursos e panteras. Os cientistas estabeleceram que datam de cerca de 450 a.C. e as imagens são um pouco mais novas. Um estudo da área encontrou algumas ferramentas de cobre, osso e pedra. Os descendentes dos construtores dizem que os montes serviam como locais cerimoniais. Essa história é passada de geração em geração. Alguns historiadores acreditam que também poderiam ter sido usados para marcar eventos celestiais ou territórios. O sudoeste americano e as regiões vizinhas do México têm mais de 300 intáglios, que são imagens gigantes gravadas no solo. O mais famoso deles é o de Blythe, na Califórnia, a oeste do Rio Colorado. Os gigantes de Blythe são um grupo de 6 figuras, incluindo a de um ser humano e a de um animal. Os cientistas acreditam que tem entre 450 e 2.000 anos. De acordo com a tribo Mojave local, há uma imagem de Mustamhu, o criador da vida. A figura animal mostra um leão da montanha que serviu como seu ajudante. A maior figura é quase tão alta quanto a Torre de Pisa. Os criadores dos entalhes tiveram de raspar a rocha escura do deserto até que o solo mais claro aparecesse. É quase impossível notá-los do nível da superfície, por isso, só foram descobertos na década de 1930, quando um piloto que sobrevoava o local acidentalmente olhou para baixo. A melhor maneira de ver os gigantes ainda é de um helicóptero. O Cazaquistão pode se orgulhar de ter suas próprias linhas de Nazca, um conjunto de cerca de 260 obras de terra no norte do país. Os geoglifos da estepe são uma variedade de formas geométricas, incluindo quadrados, cruzes, círculos e um desenho de 3 pontas. Os criadores das imagens usaram materiais como barro, pedras e madeira para construí-las a partir do solo. Um economista local avistou os geoglifos pela primeira vez enquanto navegava pelo Google Earth em 2007. Os arqueólogos supõem que as estruturas datam de 8.000 anos atrás, mas ainda não sabem quem as fez ou por quê. Uma teoria diz que as linhas ajudaram a rastrear o movimento do Sol. A NASA se interessou pela descoberta porque elas são muito mais antigas do que as do Peru. Para isso, tirou fotos dos geoglifos da estepe a partir do espaço, tentando desvendar seu mistério. Outro fato que torna as linhas tão especiais é o seu tamanho. Uma das maiores tem lados tão longos quanto um porta-aviões. Os únicos humanos que poderiam tê-las construído devem ter sido as tribos nômades da Idade da Pedra, mas é improvável que eles contassem com ferramentas tão avançadas. Se tivessem, isso significaria que os arqueólogos precisariam repensar as habilidades de nossos ancestrais de longa data. Organizar uma quantidade tão grande de pessoas para trabalhar juntas em um projeto complicado é uma façanha incrível. Embora o cavalo branco em uma colina verdejante em Oxfordshire, Inglaterra, pudesse facilmente passar por arte moderna, ele é, na verdade, um dos geoglifos mais antigos. Foi criado entre as idades do bronze e do ferro, e se trata da figura de colina cortada em giz mais antiga da Grã-Bretanha. Quem o fez teve de remover a grama para revelar a parte branca e calcária do solo. Os cientistas só podem imaginar por que essa obra de arte foi feita. Pode ter sido um símbolo de fertilidade ou uma forma de marcar território. Imagens aéreas comprovam que o cavalo mudou ao longo do tempo devido ao solo. Foram necessários vários séculos para revelar uma forma maior, semelhante a um cavalo, que se encontra sob a que vemos agora.